Olá, alunos do Colégio Exímios, especificamente do 8º ano. Estamos aqui para realizar uma revisão para a nossa avaliação de Química que ocorrerá esta semana. Essa revisão, ela especificamente se direciona aos alunos do nosso 8º ano, e está associado a um assunto do 3º trimestre. O assunto que nós veremos nesse momento é justamente o assunto ligações químicas, que será um dos objetivos da avaliação realizada nesta semana. Bem, para entrarmos no assunto ligações químicas, é fundamental que o aluno procure relembrar os elementos representativos. Então nós temos aqui a família 1A, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. O hidrogênio não pertence à família 1A, muito embora algumas tabelas coloquem nessa posição, ok? Nós temos ainda a família 2A, que é o berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Temos também a família 3A, boro, alumínio, gálio, índio e tálio. Avançando, nós temos a família 4A, carbono, silício, germânio, estânio, chumbo. Ainda temos a família 5A, nitrogênio, fósforo, arsênio. Sb é antimônio e bismuto. Avançando um pouco mais, a família 6A, os calcogênios, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio. Todos são elementos representativos. Aqui nós temos a família 7A, ou halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Podemos ainda mostrar a família 8A, que são os gases nobres, elementos químicos estáveis, hélio, neônio, argônio, criptônio, xeônio e radônio, ok? Dentre esses elementos, é fundamental perceber que nós temos os ametais. Então, começando com o boro, carbono, silício, nitrogênio, fósforo, arsênio. Todos esses elementos são elementos ametálicos, elementos não metálicos. Os demais elementos, aqui no lado esquerdo, são todos metais. É fundamental entender que o hidrogênio não é metal nem ametal, ele é hidrogênio. Muito embora saibamos que o hidrogênio tem um perfil comportamental muito próximo dos ametais, ok? E nós temos ainda os famosos gases nobres, aqui a família 8A. Então, aluno, é fundamental que nesse momento você dê uma pausa nesse ponto de nossa videoaula, para você focalizar bem quais são os metais e os ametais, porque esse item será fundamental para você entender a questão das ligações químicas, ok? Bem, alunos, dando continuidade à nossa revisão, nós temos agora o tema classificação das substâncias químicas em função do caráter metálico ou ametálico dos elementos combinados. Bem, para isso, nós vamos verificar que, em linhas gerais, as substâncias químicas podem ser combinações de metal com ametal, ou um ametal mais outro metal, ou então metal mais metal, tá certo? Bem, se nós tivermos a combinação de um elemento químico metálico com um ametálico, nós teremos então a substância iônica. Isso em linguagem bem direta, bem objetiva. Se nós tivermos ametal combinado com ametal, teremos uma substância química de caráter covalente, ok? E se nós tivermos, conforme aqui nosso resumo indica, se nós tivermos o metal combinado com metal, nós teremos então substância metálica. Então, reforçando, a substância iônica, uma combinação de metal com ametal. Uma substância covalente, a combinação de ametal mais ametal, e uma substância metálica, a combinação de metal com outro metal. Bem, é bom lembrar que o hidrogênio com metal também forma substância iônica. Isso apenas nos mostra que o hidrogênio tem um perfil de comportamento muito próximo ao perfil do ametal, ok? Então, metal mais hidrogênio, também substância iônica, Ametal com hidrogênio, substância covalente, Então, é fundamental também que você dê uma pausa nesse momento do vídeo para observar esse resumo teórico que temos aqui apresentado. Avançando no nosso estudo,
nós temos agora exemplos de compostos iônicos, covalentes e metálicos, ok? Bem, então, o primeiro exemplo que nós vamos verificar aqui é o exemplo do sal de cozinha, ok? O sal de cozinha, né, é o chamado cloreto de sódio, cuja fórmula é NaCl. E a pergunta seria, o NaCl é um composto iônico, covalente ou metálico? Analisando seus elementos químicos, observe que Na é metal, da família 1A, metal alcalino, e o Cl é um ametal. Como nós temos uma combinação de metal mais ametal, então você percebe que nós temos aqui uma substância iônica, ok? Então percebemos que um exemplo comum no nosso cotidiano, o sal de cozinha, é uma substância iônica. Avançando os nossos exemplos, vamos agora verificar o caso do açúcar comum, não é açúcar de mesa, é o nome químico sacarose. O açúcar tem fórmula C12H22O11 e para sabermos se o açúcar é iônico ou covalente, nós podemos observar a natureza dos seus elementos. O carbono é um ametal, oxigênio ametal. Ametal mais ametal com hidrogênio, nós temos substância covalente, ok? Então, substância covalente, também chamada substância molecular, né? Em linhas gerais, né, as substâncias moleculares todas são covalentes, né? Substâncias moleculares também são substâncias formadas por combinações de ametal mais ametal, ok? E nós podemos avançar para um outro exemplo, o bronze. Né? O bronze é, na verdade, a combinação do metal cobre com metal estânio. Cobre, metal, estânio, metal. Então aqui nós temos uma substância metálica ou uma liga metálica, certo? Bem, então, dessa forma, nós já sabemos como diferenciar uma substância iônica, uma covalente e uma metálica através dos elementos que estão combinados. Em nossa próxima etapa, faremos aqui alguns exercícios acerca da identificação dos compostos iônicos, covalentes e metálicos. Bem, vamos então aqui a um primeiro pequeno exercício, ok? Nesse exercício nós temos o seguinte: quando se comparam as espécies químicas CH4, que é o famoso gás metano, gás natural, aquele gás do pulo da vaca, amônia e NaCl, pode-se afirmar que os átomos estão unidos por ligações covalentes, somente nu. Ora, o caráter covalente, você sabe que acontece entre combinações de ametal mais ametal. No caso do metano, C é ametal. O hidrogênio não é ametal, mas se comporta semelhantemente aos ametais, em muitos aspectos. Então, CH4 é covalente. NH3, nitrogênio ametal, da família 5A, e o hidrogênio, que se comporta semelhantemente aos ametais, também composto covalente. Aqui nós temos sódio metal, cloro ametal, então aqui nós temos composto iônico. Então a resposta, somente ligações covalentes, metano e amônia, letra A. Vejamos ainda um outro quesito. Ferro, Fe, óxido de ferro, substância de fórmula FeO, e polietileno, que é uma substância de fórmula C2H4. Esse N não vai interessar muito para nosso estudo agora, mas esse N significa dizer que esse C2H4 se repete N vezes, muitas vezes, não é? Então, mas o que importa é que esse composto químico, C2H4N, ele é formado por C e H, que são ametais, então é covalente. Ferro é um metal de transição, um oxigênio, ametal, metal mais ametal, composto iônico, e uma substância formada só por átomos de ferro é uma substância metálica. Então seria metálico, certo? Depois iônico para o FeO e covalente para o C2H4, ok? Então a resposta, confirmando, letra E para esse segundo quesito. Bem, alunos, vamos dar continuidade à nossa revisão e vamos agora observar quais são as propriedades e características dos compostos iônicos. Sendo assim, temos aqui uma bela imagem, por sinal, ok? E aqui nós temos o exemplo famoso, que é o nosso sal de cozinha,
é um composto iônico. Primeira propriedade dos compostos iônicos. Os compostos iônicos são sólidos, cristalinos, observe o sal grosso, por exemplo, NaCl, duros e quebradiços. Se você pega um cristal de sal de cozinha e aperta, você percebe que ele é duro. Porém, se você bater nesse cristal de sal de cozinha, você percebe que ele quebra, ele vira pó com muita facilidade. Então, compostos iônicos são sólidos, duros, cristalinos, que quebram com facilidade. Primeira propriedade do composto iônico. Podemos avançar ainda comentando outras propriedades. Os compostos iônicos são sólidos de altos pontos de fusão e também alto ponto de ebulição. Se formos usar uma linguagem muito próxima ao cotidiano das pessoas, o composto iônico tem alto ponto de fusão. É difícil derreter o composto iônico. O termo derreter aqui não é um termo científico, mas entendemos que o composto iônico tem alto ponto de fusão. Só em temperaturas muito altas o composto iônico pode ser fundido, ok? Avançando ainda a teoria, os compostos iônicos sólidos são formados por íons. Isso aqui é importante. Quando você diz que o NaCl, cloreto de sódio, ele é iônico, você quer dizer que dentro dele existem íons. O NaCl, na verdade, é Na+Cl-. Todo composto iônico é aquele composto que dentro dele nós temos íons, né? Esses íons se prendem uns aos outros, formando aquilo que chamamos de retículo cristalino. O composto iônico, para forma sólida, tem íons presos, íons agregados, ok? Agora, quando o composto iônico é fundido, ou seja, ele é sólido, você aquece, ele sofre fusão e passa para a forma líquida. Então, quando o composto iônico é fundido, então os íons se separam. Essa separação dos íons que você observa aqui é chamada dissociação iônica. Quando o composto iônico é fundido, né, os íons se separam. Dissociação iônica. Esse fenômeno é semelhante ao composto iônico, olhe bem a expressão, solução aquosa. Solução aquosa quer dizer o quê? Você dissolveu o composto iônico em água. Quando o composto iônico está aquoso, disperso, dissolvido, homogêneo com a água, então os íons também se separam. Isso também é dissociação iônica. Então observe, o composto iônico dissolvido em água ou fundido, os íons passam a ser livres, ok? Avançando um pouquinho mais, nós vamos agora assistir um vídeo. Esse vídeo ele vai falar acerca do composto iônico dissolvido em água, e a água ataca o retículo cristalino e provoca a dissociação dos íons. Observe o vídeo. O NaCl, exemplo clássico de composto iônico, ao ser adicionado à água, sofre uma dissociação. Isto ocorre devido às interações entre as moléculas de água e os íons Na+ e Cl-, que formam o retículo cristalino do cloreto de sódio. Os hidrogênios da água interagem com os ânions cloreto, Cl-. Os oxigênios da água interagem com os... É fundamental que você perceba nesse vídeo que quando os íons começam a se separar, tem mobilidade de íons. É fundamental você perceber que a ação da água sobre o retículo do composto iônico, a ação da água gera mobilidade dos íons. Íons são cargas elétricas, cátions e ânions são cargas elétricas. Esse movimento de cargas que você observou no vídeo, isso caracteriza corrente elétrica. Bem, eu considerei o vídeo importante para entendermos que quando o composto iônico é dissolvido em água, os íons se separam, é a dissociação iônica. E lembrando, esses íons livres proporcionam condução de corrente elétrica para o composto iônico quando esse composto iônico está dissolvido na água. Bem, justamente vamos falar sobre essa condução de corrente elétrica. Compostos iônicos sólidos são isolantes elétricos. Por quê? Na forma sólida, os íons se encontram presos. Você sabe que esse Na é Na+, que esse Cl é Cl-. Só que na forma sólida,
Esses íons se encontram presos uns aos outros. E essa falta de mobilidade faz com que as cargas fiquem paradas e isso não provoca corrente elétrica. Ok? Então diz o texto, seus íons presos uns aos outros não originam fluxo de cargas necessário para a corrente elétrica. Então é bom lembrar, aluno, que se esses íons ficarem livres e se movimentarem, aí nós teremos corrente elétrica. Isso não acontece com o composto iônico sólido, porque os íons estão presos. Agora, se você tem o composto iônico fundido ou dissolvido na água, os íons ficam livres. Então, com os íons livres, observe aqui essa imagem, o Na+ aquoso, livre, separado do Cl- aquoso. Esses íons livres podem se mexer, e esse movimento de cargas de íons é corrente elétrica. Então, quando é que o composto iônico conduz corrente elétrica? Quando ele estiver com íons livres. O que acontece se ele for fundido ou dissolvido em água? Teremos aqui mais um vídeo focando essa teoria. Não esquecendo, o composto iônico sólido tem íons presos, então ele não conduz corrente. Mas se o composto iônico for fundido ou dissolvido em água, ele vai conduzir corrente elétrica, porque os íons terão mobilidade. Vamos ver esse próximo vídeo. Você observa no vídeo a água pura. Colocamos um cristal de sal de cozinha, NaCl, cristal de sal. Vamos aumentar a imagem a nível atômico molecular. Então aqui estão as partículas do sal. E a água ataca o sal e separa os íons. Isso é chamada dissociação iônica. O composto iônico em água sofre dissociação iônica, observe. E observe que essas cargas se mexendo, alunos, isso é eletricidade. Esse movimento de cargas propicia corrente elétrica. Vejamos a sequência do vídeo. Saímos do nível atômico molecular. E vamos agora com o sistema elétrico, uma pilha, uma lâmpada. E a lâmpada acendeu. A lâmpada acendeu por quê? A lâmpada acendeu porque esse sistema aqui de água e o sal aquoso, os íons livres, isso aqui permite condução de corrente elétrica. Então, o composto iônico em água, solução aquosa de composto iônico, conduz eletricidade. Esse vídeo foi importante para esclarecer a nossa teoria. Na sequência, nós faremos agora alguns exercícios envolvendo a teoria que estudamos nesse momento. Bem, dentro dos exercícios, nós temos aqui um primeiro quesito que traz o seguinte. Deixa eu reduzir aqui. Bem, um composto apresenta as propriedades a seguir. Alto ponto de fusão e de ebulição. Típico de composto o quê? Iônico. Bom condutor de corrente elétrica no estado líquido ou quando for dissolvido em água. Sólido a temperatura ambiente. Ora, um composto que ao mesmo tempo tem ponto de fusão alto. É bom condutor elétrico se estiver líquido, viu? Ou aquoso. Ele pode ver que ele não fala que conduz corrente na forma sólida. Agora, sólido a temperatura ambiente. Ora, isso é típico de composto iônico. Mas o que ele pergunta é o seguinte: quais desses elementos poderiam se combinar para formar uma substância com esse perfil? Ora, a letra A diz sódio e potássio. Sódio, metal, potássio a metal, metal também, metal com metal, composto metálico. Não seria a resposta. Letra B, magnésio e flúor. Magnésio, metal. Flúor, a metal. Observe, metal combinado com a metal, magnésio e flúor, composto iônico. Então, se eu tivesse a combinação de magnésio com flúor, sem dúvida teríamos um composto iônico que obedece às condições aqui estabelecidas. Então, a resposta de fato, letra B, magnésio e flúor, formaria composto iônico. Avançando no nosso estudo, com mais um exercício, nós temos aqui mais um quesito. Uma substância de temperatura de fusão alta se dissolve na água, isola a corrente elétrica no estado sólido, mas conduz corrente elétrica quando fundida ou em solução aquosa. Só pode ser que tipo de substância? Mais uma vez, as propriedades mencionadas se referem a um composto iônico. Então,
Conferindo a resposta, composto iônico mais uma vez. Vejamos aqui mais um exercício. Essa questão foi do SSA aqui de Pernambuco. 2 estudantes de química receberam uma amostra de uma substância sólida para analisar. Durante a atividade experimental, com respeito à amostra, eles observaram que, vamos ver, é insolúvel em óleo de soja, totalmente insolúvel em água. Solúvel em água já tem uma grande tendência de ser um composto iônico, né? Uma tendência de ser iônico, né? É facilmente transformado em pó. Opa, um composto sólido que facilmente forma pó tem uma tendência de ser composto iônico. Terceira propriedade, não se funde. Na linguagem comum das pessoas, não iria derreter até 300 graus Celsius. Quer dizer, o ponto de fusão é alto. Esse conjunto de propriedades é típica de composto iônico. Bem, alunos, vamos dar sequência à nossa revisão e dessa vez nós vamos falar sobre as propriedades dos compostos covalentes ou compostos moleculares. Primeiro, vejamos o seguinte: quanto ao estado físico dos compostos covalentes. Bem, os compostos covalentes podem ser gasosos, podem ser líquidos também. E os compostos covalentes, eles também podem ser sólidos. Agora, olhem bem para essa imagem. Os compostos iônicos, eles também são sólidos, só que eles são sólidos de altos pontos de fusão. Já os compostos covalentes, quando são sólidos, observe aqui, eles são sólidos de baixos pontos de fusão, ao contrário dos sólidos iônicos, que são de altos pontos de fusão, ok? Então, enquanto os iônicos são sólidos na temperatura ambiente, os iônicos, os covalentes podem ser gasosos, podem ser líquidos ou sólidos, só que são de baixo ponto de fusão, diferenciando dos compostos iônicos. Avançando, nós podemos ver aqui alguns exemplos acerca dos compostos covalentes e os 6 estados físicos, ok? Então vejamos aqui. O composto covalente sólido, o açúcar comum, C12H22O11. É fundamental que você procure lembrar a fórmula do açúcar, C12H22O11. Esses compostos químicos presentes no nosso cotidiano são muito comuns em grandes avaliações de química. A água é um composto covalente líquido, a famosa água, e os compostos que existem no ar, os gases, gás carbônico, gás oxigênio, gás nitrogênio, também são covalentes. Observe que o O2 é um átomo de oxigênio preso a outro átomo de oxigênio, ou seja, A metal preso a A metal, só que são 2 átomos ametálicos iguais, mas é também composto covalente, só que gasoso, ok? Então isso aqui diferencia dos compostos iônicos, onde todos são sólidos a temperatura ambiente. Já os covalentes podem ser gasosos, líquidos, ou podem ser sólidos. Só que o açúcar, você lembra, o açúcar, se você colocar numa panela, no fogão, ele vai, na linguagem popular, derreter facilmente, formar caramelo. Ou seja, o açúcar é um sólido covalente, quer dizer, tem baixo ponto de fusão. Prosseguindo, os compostos covalentes, diz o texto, ou moleculares, eles, mesmo que sejam gasosos ou líquidos ou sólidos, mesmo que eles sejam fundidos ou dissolvidos na água, eles não apresentam íons livres. Compostos covalentes, eles não tendem a produzir íons, a liberar íons. Em função disso, eles são isolantes elétricos. Agora, aluno do 8º ano, não pertence ao nosso programa do 8º ano. Porém, no 9º ano nós veremos que compostos covalentes, quando pertencem, por exemplo, à função química ácidos, veremos no 9º ano isso, são compostos covalentes que em solução aquosa eles conseguem liberar íons, conseguem produzir íons. Então, ácidos são um exemplo clássico de compostos covalentes que em solução aquosa irão conduzir corrente elétrica. Porém, ao nível de estudo que nós tivemos tempo de comentar no 8º ano, compostos covalentes, tipicamente covalentes, não liberam íons, nem que sejam fundidos, nem que sejam aquosos,
Compostos covalentes, então, eles serão isolantes elétricos, diferenciando dos iônicos. Os iônicos, se forem fundidos ou aquosos, conduzem corrente, porque os íons ficarão livres. Bem, avançando, nós vamos encontrar agora um outro vídeo, e esse vídeo ele vai nos ajudar a esclarecer as propriedades dos compostos covalentes quanto à condução de corrente elétrica. Quanto à condução da corrente elétrica, vamos ver como esse vídeo pode nos orientar. Nós temos então o açúcar, observado a nível molecular, C12, H22O11, e você percebe que a água ataca o cristal de açúcar e retira a estrutura intacta. Observe que não há formação de íons aqui, porque então não está produzindo cargas livres. Isso faz com que o composto covalente, mesmo que esteja aquoso, não conduza a corrente elétrica. Observe que não tivemos formação de íons. Agora o vídeo volta ao aspecto macroscópico e vamos realizar um teste de condução de corrente elétrica, semelhante ao que tivemos no outro vídeo, só que dessa vez observe que a lâmpada não acende. A lâmpada não acendeu porque o composto covalente em meio aquoso ele não liberou íons, e esse vídeo eu considero esclarecedor. Então vamos avançar, passando agora para exercícios acerca das propriedades dos compostos iônicos e também propriedades dos compostos covalentes. Bem, então, primeiro quesito envolvendo propriedades de compostos covalentes iônicos. Ora, aqui nós temos um sistema elétrico, aqui nós temos uma bateria, uma lâmpada e um sistema líquido, que dependendo do sistema líquido, essa lâmpada poderá acender ou não. O texto diz, e as seguintes possibilidades para um líquido. Vamos ver quais são então as possibilidades. Água. Ora, o item 1, água pura. Quando o texto fala H2O, se refere à água pura. Água pura é covalente, não libera íons, não conduz corrente elétrica. Se o líquido 1 fosse água apenas, a lâmpada ficaria apagada. Item 2, água mais glicose. Ora, glicose, C6H12O6, covalente. Dissolvido em água, não vai liberar íons. Então, sem íons presentes na água, não conduz corrente elétrica, a lâmpada fica ainda apagada. Agora, água e sal de cozinha. Como bem sabemos, sal de cozinha, o principal componente é o cloreto de sódio, o NaCl. E o NaCl, ele vai liberar íons. Então, água e sal de cozinha vai conduzir corrente elétrica, fechando então esse circuito elétrico e a lâmpada irá acender. Então, temos aqui as opções. As opções, nós teremos então a letra C, apagada em 1 e 2, que 1 era água, 2 era água e glicose, uma solução covalente, então apagada em 1 e 2, resposta letra C, confirmando a resposta. Avançando, mais um outro quesito, nós temos aqui, observem bem, uma questão de vestibular aqui de Pernambuco, o FPE. Compostos covalentes possuem, em geral, propriedades muito diferentes de compostos iônicos. Aliás, esse texto ele é claramente aquilo que nós comentamos na teoria vista quase agora. Considerando esses tipos de compostos, os covalentes iônicos, assinale as afirmações, analise as afirmações seguintes. Afirmação 1. São compostos de alto ponto de fusão. Bem, se ele compara com iônico e covalente, alto ponto de fusão é iônico. Um exemplo, sal de cozinha. São isolantes elétricos quando fundidos. Bem, os compostos covalentes, quando são fundidos, não liberam íons, então não conduzem corrente. Aluno, lembre-se, composto iônico fundido, ele vai liberar os íons. Esses íons livres permitirão a condução de corrente elétrica. Se o item 2 diz, são isolantes elétricos quando fundidos, não conduzem corrente quando fundidos, então não é iônico, é covalente. O item 3 diz, são compostos duros e quebradiços.
duros e quebradiços é típico de compostos iônicos. Todos os iônicos são duros e quebradiços. Nem todos os covalentes são duros e quebradiços. Tem covalente que é líquido, que é gasoso, e líquido gasoso não é duro nem quebradiço, ok? Então, vejamos aqui as opções. Se você lembra do que nós comentamos, né? Então, nós vimos que o item 1, vou ter que voltar aqui para vocês observarem, o item 1 foi composto iônico, concordam? E o item 3 também foi de composto iônico, certo? Então, 1 e 3 compostos iônicos. Resposta confirmando letra C. Então fizemos alguns poucos quesitos, mas o suficiente para que o aluno pudesse despertar para as diferenças das propriedades dos compostos iônicos e covalentes. Bem, alunos, estamos de volta para a última etapa de nossa revisão para os temas da avaliação que teremos nesta semana. Dessa vez, nós iremos falar acerca das propriedades dos compostos metálicos. Para isso, vamos observar a primeira etapa dos nossos comentários. Nas condições ambiente, ou seja, 25 graus Celsius, os metais são sólidos. Metais são sólidos nas condições ambiente. Agora, há exceções a essa regra, não é? Por exemplo, o gálio é um composto que tem um ponto de fusão muito baixo. Agora escute, se você considera a temperatura ambiente 25 graus Celsius e o gálio tem ponto de fusão 37 graus, então você entende que nas condições ambiente, nas condições padrão, o metal gálio ele é sólido. Agora, é um sólido de baixo ponto de fusão. Se você vai adoçar um cafezinho usando gálio, ele vai fundir. Como você vê aqui nessa imagem, o gálio adoçando um cafezinho, ele funde. Perceba que o gálio em contato com a mão, ele já está ficando líquido, ok? Então, o gálio ele é uma raridade em relação aos metais. É um metal de baixo ponto de fusão, ok? Agora, podemos também citar o caso do mercúrio, ok? O mercúrio, na verdade, ele é o único metal que nas condições ambiente de temperatura, ele é um composto líquido, ok? Então, aqui nós temos um termômetro, não é? Se por algum equívoco alguém quebrasse o termômetro e observasse o mercúrio sobre a superfície sólida, veria que o mercúrio forma essas gotas, o mercúrio é líquido, o único metal líquido é o mercúrio, não é? Esse mercúrio tem a propriedade de conseguir dissolver outros metais. Por exemplo, quando você tem ouro misturado com areia e você coloca mercúrio, então o mercúrio ele dissolve o ouro, ele absorve o ouro, formando um material sólido chamado amálgama de ouro com mercúrio. Então o mercúrio consegue dissolver o ouro. Se depois você pegar aquele material formado por ouro e mercúrio sólidos e aquecer, o mercúrio vai fundir primeiro. O mercúrio ficará líquido primeiro, ele escorre e você fica apenas com ouro sólido. Então o mercúrio é uma exceção comum, famosa regra, é um metal líquido nas condições ambiente. Não esqueça do gálio, que é um metal sólido, nas condições ambiente ele é sólido, mas o gálio, vimos anteriormente, ele tem baixo ponto de fusão. Avançando nesse estudo, os metais eles são bons condutores de calor e de eletricidade. Na verdade, gente, conduzir calor e conduzir eletricidade são propriedades que estão muito agregadas uma à outra, tá certo? Então, aqui nós temos fios de alta tensão, certo? Esses fios são metálicos e o metal tem elétrons livres. E os elétrons livres do metal permitem o fluxo de elétrons de cargas conduzindo corrente elétrica. No caso de uma panela metálica, quando você esquenta um lado da panela, o outro lado também esquenta, mostrando que esses elétrons livres eles permitem com que haja essa propagação de calor ao longo do material metálico. Então, metais são bons condutores elétricos e térmicos. Avançando,
no estudo das propriedades dos compostos metálicos, os metais são maleáveis, ou seja, você batendo sobre o metal, batendo incisivamente, você não vai quebrar o metal. Ele vai formar lâminas, ele ficará fininho, mas ele não vai quebrar. Ou seja, o metal é maleável, o metal forma lâminas. É muito fácil moldar o metal, fazer esculturas então. O metal é maleável. Outra propriedade do metal é a propriedade do metal formar fios. Fio de cobre, fio de ouro. Então isso é ductibilidade. Metais são dúcteis. Eles formam fios finos, flexíveis. Isso é típico dos metais. Metais não formam fios, ok? Então o metal tem ductibilidade. Outra propriedade típica do metal, os metais eles têm forte resistência à tração, ok? Aqui você tem o bondinho do Cristo lá no Rio de Janeiro, e aqui você tem esse material metálico resistindo à tração. Então o metal tem resistência à tração, ok? Você pode puxar, alongar, mas ele resiste a fracionar, ok? Alta resistência à tração. Bem, nós podemos então ainda observar que os metais, eles não são solúveis em água. O metal não se dissolve em água. O que pode acontecer é que alguns metais podem reagir lentamente com a água. Ao longo de meses o metal vai reagindo em contato com a água, mas normalmente metais não reagem com água. Se reagirem, isso é lentamente. Tem exceções, como o caso do sódio. Os metais da família 1A, 2A são muito reativos. Em água, eles reagem até de maneira explosiva. Mas, de forma geral, metais não se dissolvem na água. Ok? Agora, alguns metais, como o ouro, por exemplo, se dissolvem em mercúrio, como nós já falamos anteriormente. Mas metais não se dissolvem em água. O mercúrio, por ser um metal líquido, ele tem facilidade em dissolver outros metais. Bem, aqui nós temos uma reação feita no laboratório do nosso colégio, e essa reação ela mostra um pedaço de sódio que foi colocado em água, certo? E aquele sódio colocado em água, ele reagiu rapidamente. Nós colocamos fenolftaleína e a cor ficou rosa porque o sódio com água forma um sistema básico. Bem, esse vídeo apenas vai mostrar a vocês que o que eu falei, metais não dissolvem na água. Agora, alguns metais reagem com água. E os metais da família 1A, como o sódio, que é o caso do vídeo, o sódio ele reage explosivamente com a água, liberando gás hidrogênio, conforme o vídeo da aula do laboratório em nosso colégio Exímios. Essa bolinha de fogo que você vê aí, essa bola de fogo, na verdade é o sódio, que já estava reagindo há um certo tempo. O sódio liberou hidrogênio e essa reação liberou tanto calor que o hidrogênio chegou a pegar fogo. Então essa bola de fogo, na verdade, é o hidrogênio queimando. O hidrogênio produzido pelo sódio, reagindo com a água, queimando. Foi uma cena muito bonita em aula de laboratório com os nossos 8º anos. Vamos ver o vídeo até o final. O metal sódio reagindo com a água, liberando gás hidrogênio, hidrogênio queimando. Realmente é um espetáculo essa imagem. O Colégio Exímios é um dos poucos colégios onde o aluno tem a possibilidade de realizar experimentos como esse, sair da teoria e observar a prática. E nessa aula eram 6 grupos de alunos, cada grupo fez o seu experimento. Não apenas o professor fez, mas sob orientação do professor, o aluno fez o experimento. E eu trago essa aula, esse vídeo, apenas para reforçarmos o que foi discutido nas aulas. Aqui já não tem mais fogo, você observa a bolinha de sódio terminando de reagir. Realmente foi bem interessante.
uma aula prática em nosso laboratório. Bem, vamos avançar no nosso estudo. Bem, dando continuidade, faremos agora alguns exercícios envolvendo propriedades dos compostos metálicos, dos compostos iônicos, dos compostos moleculares. Vamos ver algumas possibilidades de questionamento. Nenhuma teoria convencional de ligação química é capaz de justificar as propriedades dos compostos metálicos. Na verdade, nesse resumo teórico, nós não vimos a fundo o que acontece dentro da ligação metálica em si, como ela se forma. Nós apenas estudamos as propriedades dos compostos formados por combinações de metais. Investigações indicam que os sólidos metálicos são compostos de um arranjo regular de íons positivos, no qual os elétrons das ligações estão apenas parcialmente localizados. Esses elétrons parcialmente localizados quer dizer os elétrons no composto metálico estão livres. E esses elétrons livres permitem a condução de corrente elétrica. Avançando, o texto então propõe o seguinte, observe. Com base nessas afirmações, é correto afirmar que os metais geralmente... Então, quais são as propriedades dos metais, que foi o foco dessa aula? Metais têm elevada condutividade elétrica e baixa condutividade térmica. É errado. O metal conduz bem eletricidade e calor. Letra A está errada. B. Metais são solúveis em solventes apolares e possuem baixas condutividades térmicas e elétricas. Alunos, metais não são solúveis com facilidade, nem solventes apolares, como óleos, nem solventes polares, como água. Detalhe, solventes polares e apolares não pertencem ao nosso programa. Ainda assim, você pode lembrar que os metais não são facilmente solubilizados. Letra C. São insolúveis em água, correto, e possuem baixa condutividade elétrica, errado. Metais conduzem bem corrente elétrica. Letra D. Metais conduzem corrente elétrica com facilidade e são solúveis em água. Eles não são solúveis em água. Então a letra D está errada. A letra E realmente é a letra correta, que diz que metais possuem elevadas condutividades elétrica e térmica. Letra E, a resposta ao nosso quesito. Nós temos ainda aqui mais um texto. Os metais explorados desde a idade do bronze são muito utilizados até hoje. Por exemplo, na aeronáutica, na eletrônica, na comunicação, na construção civil e na indústria automobilística, os metais estão presentes. Sobre os metais, pode-se afirmar que são, vamos ver, letra A, bons condutores de calor e eletricidade, assim como os não metais, não metais não conduzem calor e eletricidade. Letra B, metais são materiais que se quebram com facilidade. Não, você bate no metal, ele não se quebra, ele pode amassar, pode virar uma lâmina, mas não quebra, ele é maleável. E metais não formam cristais. O que formam cristais são os compostos iônicos, alguns covalentes formam cristais, mas formar cristal é típico do iônico, não do metálico. C. Materiais que apresentam baixo ponto de fusão. Os metais têm alto ponto de fusão, ok? Encontrados facilmente na forma pura ou metálica. Dificilmente o metal é encontrado puro. O metal reage com facilidade com o ambiente, então poucos metais são encontrados puros na natureza. Essa questão que estamos fazendo agora foi importante para chamar atenção a esse detalhe. Dificilmente você encontra metais puros na natureza. Você não vai encontrar uma jazida de ferro puro. Você vai encontrar óxidos de ferro, sais de ferro, os chamados minérios de ferro, que são ferro combinado com outro elemento. Metais não são encontrados puros na natureza com facilidade, como diz o texto. Isso foi a letra D. Bem, a letra E diz que metais são maleáveis, transformam-se em lâminas, por exemplo, quando golpeados ou submetidos a um rolo compressor. Realmente, maleabilidade é propriedade dos metais. Resposta letra E. Esperamos então, aluno, que você tenha realmente adquirido grande, vasto conhecimento em nossa revisão. Nós fizemos aqui comentários sobre os compostos iônicos, covalentes e moleculares, ok? E esses temas eu espero ter esclarecido, certo? E procure rever essa videoaula, estudar a teoria, fazer pausa nos pontos do vídeo que foram importantíssimos para a compreensão. Sucesso a todos nas avaliações, desejo a todos
excelente aprendizagem. Obrigado, alunos.